Estamos de volta com Sem Limite, hoje recebendo a doutora Mariela Palmeira, dando todas as explicações sobre o ultrassom e que pode ser usado para ajudar no diagnóstico de doenças e principalmente para as futuras mamães que estão aí super curiosas e os papais também para ver os bebezinhos na barriga. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a Luane na barriga da mamãe. Doutora Mariela, pegando o ultrassom dentro da área da obstetrícia, que você comentou no comecinho do programa, que veio realmente para facilitar, nas gravidez com um pouquinho de problema, aquela gravidez que o óvulo não está no lugarzinho certo, está na tromba, consegue fazer esse tipo de diagnóstico? Sim, conseguimos. A partir de 5 semanas de gestação, a gente já, obrigatoriamente, já tem que ver o embriãozinho no lugar certo. Então, geralmente, quando o médico já faz o exame, já vê que está tudo bem, não tem queixa, porque geralmente ela costuma ter dor, ter algum sangramento quando tem algum problema. Quando não está bem posicionado. Quando não está bem posicionado. Daí ela se queixa para o médico solicita um ultrassom justamente para ver se o ovinho está lá no lugar certo. Aí, com 5 semanas, a gente já tem que ver o saquinho gestacional e o embrião. Se não tiver no útero e o beta-HCG positivo, geralmente a gente tem que procurar que ele pode estar escondidinho aí em algum lugar. E isso é uma das finalidades do ultrassom no primeiro trimestre. Estando escondidinho em algum lugar, qual é o procedimento médico? Olha, existem vários critérios de tratamento hoje para uma prenhez ectópica, né? A gente chama na gestação ectópica. Desde tratamento clínico, quando o ovinho é muito pequeno, até um tratamento cirúrgico, quando já tem um crescimento muito acentuado do embrião e existe uma ruptura de uma trompa ou até de um ovário, porque existe o risco de sangramento de hemorragia intrauterina, pélvica, e pode vir até a ter algum problema mais sério. Já aconteceu de algum diagnóstico, por exemplo, é menino e é menina ou é menina e é menino? É muito difícil isso? Olha, graças a Deus tem diminuído bastante, porque as máquinas, os equipamentos estão cada vez melhores, assim, os ultrassonografistas cada vez mais treinados, mas às vezes os danadinhos ainda conseguem esconder o negocinho lá dentro, lá no meio da perna. É muito mais comum o erro quando a gente fala que é uma menina do que quando a gente fala que é um menino, porque quando a gente vê o menino, a gente vê o pipizinho, vê o saquinho, tá visto. Agora, quando a gente não vê e falar é uma menina, aí pode dar erro. Porque... Não é comum, mas é onde costuma se dar. Quando a gente fala que é homem, mulher, e aí viu-se lá na frente que estava escondidinho lá. Uma das perguntas mais comuns dos pais é no primeiro ultrassom: o que meu filho vai sentir? Está fazendo barulho na orelhinha dele. O que o feto, eu não sei se você consegue me responder isso, o que o bebezinho sente a partir do momento que o médico está fazendo o ultrassom? Olha, na verdade ele não vai sentir muita coisa, som, barulho, ele não vai sentir nada. Ele vai sentir uma leve vibração, né? E a massagem que você está fazendo. Então ele sente um estímulo do toque só. Mas nada de som, de audição, nada que vá atrapalhar. É mito, então, que a mãe fala assim, estava dormindo e acordou? Ou pode ser que aconteça? Pode acontecer por causa do movimento que a gente faz na barriga. A gente acaba estimulando ele a se movimentar pelo toque. Entendi. Né? E a partir do final do primeiro trimestre, ele já começa a desenvolver a audição, então ele está sabendo que tem alguma coisa diferente acontecendo. Então ele realmente se movimenta. O ultrassom acerta em cheio número de fetos? Sim, a partir... Na lata, são 2, são 3. Sim, a partir de 6 semanas de gestação, a gente obrigatoriamente já vai ter que detectar o feto, o embriãozinho dentro do saco gestacional. Então, se a gente fizer um ultrassom muito precoce, entre 4 e 5 semanas, a gente corre o risco de não ver esse embrião. A gente vê um saco gestacional só, a gente fala, não, é um saco, mas ali dentro pode crescer 2 embriões. Então, para a gente garantir que são 2 ou 3, a gente tem que ver após a 6ª semana de gestação. Daí a gente pode garantir. De quanto em quanto tempo a mãe deve fazer esse exame? Geralmente, durante a gestação, elas fazem 3 exames. Um no primeiro trimestre, de 11 a 14 semanas, que é importantíssimo para a gente fazer o rastreamento para a síndrome de Down, e cromossomopatias outras também, que é através da translucência nucal, que hoje todo mundo sabe, todo mundo já chega no consultório perguntando, eu quero que meça a nuquinha do bebê. É um espessamentozinho aqui, um espaço na nuquinha do bebê que a gente mede nesse período entre 11 e 14 semanas e vai jogar num programa de computador
que é assim, feito um rastreamento mundial. A gente joga a idade da mãe, o tamanho do bebê, a translucência nucal e o ossinho do nariz e faz um cálculo de risco para ver se essa mãe tem possibilidade de ter um bebê com síndrome de Down. E baseado nesse risco, aí se indica, olha, você tem um risco acentuado de ter um bebê com síndrome de Down, aí se indica um exame invasivo, que é o exame do cariótipo para fazer o DNA do bebê. Aí sim, você tem, você não tem. Então o ultrassom ele não é 100%, ele é um rastreador. Ele que vai determinar, você tem que fazer um exame invasivo, você pode ficar tranquila, você não precisa fazer porque o seu risco é muito baixo. O risco de perda fetal acaba sendo maior do que o risco de você ter um bebê com síndrome de Down. Algumas outras síndromes também podem ser detectadas? Sim. Aí outras mais graves, que já são aí letais, a gente consegue detectar no primeiro trimestre. A anencefalia pode ser detectada? Sim. Ou seja, a falta do cérebro do bebê? No primeiro trimestre. 10, 11 semanas a gente já consegue ver. Agora, não é um papel muito fácil para o médico, né? Nessas horas, né? Não, apesar de você ser médica, antes de tudo você é mulher e é mãe, não é verdade? É muito duro. É difícil. Quando a gente vê assim, parece que o chão abre. Aí você quer cair lá dentro, mas aí você tem que se segurar, porque não é fácil. Exatamente. Agora, a síndrome de Down, ela, além de ser detectada pelo exame, através da ultrassom, você disse que depois tem que fazer outro exame, que é para ver o DNA da criança, exatamente. Pode ter algum erro nesse primeiro exame do ultrassom? Falar, não, a criança tem uma má formação, mas de repente pode ser uma formação que não seja o Down, alguma coisa nesse sentido? Pode. A sensibilidade do ultrassom é cerca de 80%. Então, 80% dos bebês que nascem com síndrome de Down tem a translucência nucal alterada. 20% não, 20% não tem a translucência nucal aumentada. Então a gente pode errar sim. O que a gente vai dizer é um risco. 1 para 200, 1 para 300. A partir de 1 para 100, o risco de perda fetal num exame de cariótipo é 1 em 100. Então, não vale a pena você fazer um cariótipo se o seu risco é mais alto que isso. Né? Então, você tem um risco de 1 para 300 e o risco de perder um bebê num procedimento é 1 em 100. Então, fica meio, será que eu faço, será que eu não faço? Mas também a mãe, às vezes, está muito consciente. Eu não quero saber, não quero fazer. Se for com Down, sem Down, eu quero do mesmo jeito, não vou fazer. Mas eu acho importante para a gente poder fazer essa mãe pensar e trabalhar essa possibilidade durante a gestação. E se preparar para uma educação diferente. Para uma educação diferente. Exatamente. Bom, a gente vai agora no próximo bloco, logo depois dos comerciais, mostrar o que é o bebê dentro da barriga. A gente consegue determinar, por exemplo, pelo tamanho, mais ou menos o peso do bebezinho? Consegue. Consegue? Claro. Então vamos ver como é que está a Luane? Vamos. Então sai daí que daqui a pouquinho no Sem Limite, pela primeira vez, você vai ver um exame de 4D do bebezinho. A gente vai conhecer a Luane. Fica aí, hein?